Irmãos, paz de Jesus, esses tempos aí desses vírus, essas coisas correndo aí, então nós estamos gravando as mensagens, ainda com o templo vazio, gravando as mensagens para que os irmãos tenham também acesso à palavra, né? Nós não estamos nos reunindo ainda, alguns amigos estão fazendo ao vivo, tentando fazer nos horários de culto, e eu estou preferindo gravar as mensagens, deixar disponíveis para os irmãos assistirem durante o domingo, se quiserem assistir durante a semana, encaminhar para os seus amigos. Então, eu quero repartir com vocês uma mensagem hoje. Mas antes, esse texto que a gente vai falar durante todo esse período, até porque a gente vai parafrasear aqui uma mensagem do Spurgeon, falando que ia ter um tempo, né, ia chegar um momento em que você ia ter que ter a Bíblia numa das mãos e o jornal numa das outras. Eu acredito que a gente está vivendo esse tempo aí. E o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 20, ele diz: Meu povo, entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então essa iniquidade fez com que Deus desse essa ordem para o povo, se aquartelar, estar dentro dos quartos, né? E é muito interessante porque esse momento que a gente está vivendo aí de confinamento, é um momento em que a gente olha esses textos bíblicos e vê como tem uma similaridade, como tem algo em paralelo com as situações que a gente vê acontecer. Sabemos que muitas das profecias do Antigo Testamento, elas tinham um cunho particular, tanto para Israel, o reino do norte, como para Judá, o reino do sul, ou em vertentes assim gerais, as profecias elas vinham para o povo de Israel, vamos dizer assim. Mas muitas delas, irmãos, elas nos alcançam nas premissas que dizem respeito a comportamento do povo, né? Aos desvios do povo com relação à fé, principalmente quando a gente fala de Israel, numa forma global, englobando os dois reinos, antes da divisão, nós falamos do povo que recebeu a revelação, o chamado povo sacerdotal. Então, quando nós pegamos esses textos no Antigo Testamento, eles servem de alerta para nós, porque hoje nós não somos o Israel, mas nós somos a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus tem a missão sacerdotal, ela tem a missão de expandir o reino de Deus através da mensagem do Evangelho. Então é muito interessante, textos que nós pegamos no Antigo Testamento e podemos aplicar nas nossas vidas. E hoje eu quero repartir com você um texto que está no profeta também. Nós vamos usar muito essas mensagens que Deus levantou através dos profetas, né? Levantou esses profetas para trazer essas mensagens, já que naquele tempo não tinha a palavra escrita. Mas eu quero convidar você, que está na tua casa aí, e está num lugar onde você pode abrir a Escritura. Se você não pode, você presta atenção na leitura que eu vou fazer no profeta Oséias. Oséias, ele tem o mesmo sentido, o nome Oséias tem o mesmo sentido do nome Isaías, né? Porque é a mesma raiz no hebraico, é a mesma raiz dos dois nomes, é salvação de Deus. E diz assim, capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então uma profecia que ela alcançou 4 reis de Judá e 1 rei de Israel, já na divisão dos reinos. Versículo 2: Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, então veja, Deus está falando para Oséias: vá, case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. O Senhor disse a Oséias:
põe o nome dele de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado por Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha o nome dela de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor lhe disse: põe o nome dele de Lo-Ami, porque vocês são o meu povo, vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então, Lo-Ami significa meu povo, né? Ruamá significa aquele que recebeu compaixão, e Lo-Ami, não meu povo. Então, os significados desses nomes aqui no hebraico. Então, irmãos, interessante aqui, é uma situação completamente estranha. Eu sempre brinco lá com os meus alunos no seminário, que se eu pudesse escolher um personagem bíblico que eu não queria passar, ou ser, ou representar de forma nenhuma, esse seria Oséias, né? Oséias e Judas couberam a eles missões estranhas, e Oséias aqui da parte de Deus recebe essa missão estranha de casar com uma mulher de prostituições. As diversas versões bíblicas, elas às vezes deixam dúvidas se era uma mulher já prostituta, se era uma mulher que cometeu prostituições, adultério, né? Mas não vamos entrar muito no mérito dessa discussão, porque ela é longa, mas o caso aqui é a situação que envolve o profeta Oséias. Então Oséias é o profeta dos desafios, eu costumo dizer, né? Profeta dos desafios. A proposta de Deus para o trabalho dele já apresenta uma situação inusitada, ou seja, tomar uma mulher de prostituição, ou casar com uma mulher que iria se prostituir, ou que estava acostumada à prostituição, ou tinha essa tendência. E ir além, né? na palavra de Deus para ele, ir além no sentido de ter filhos com essa mulher. Tanto é que Deus dá até aqui o nome dos filhos, porque cada um dos filhos, né, ele vai indicar uma situação do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, e por fim, ainda não terminamos a situação inusitada e a profecia inusitada, ou a proposta inusitada de Deus para Oséias. Então, casar com uma mulher inclinada à prostituição, ter filhos com essa mulher e por fim, perdoar essa mulher por essas atitudes tempestuosas, por essas atitudes, essa inclinação carnal dela e buscando as coisas fora do casamento. Não há dúvida que todo o tempo é tempo de buscarmos a Deus. Nós estamos aí atravessando essa situação, gravando esses cultos de uma forma aí diferente, porque são as saídas, os métodos que Deus tem dado para nós buscarmos a Ele, né? Então, uma forma de nós estarmos repartindo com você que está aí ouvindo, você que está aí ou escutando, você que está assistindo os cultos, as mensagens. Então é uma forma de nós repartirmos a palavra, incentivando você a buscar a Deus. É um tempo complicado, irmãos, porque eu imagino quantas pessoas têm ficado em celular, ouvindo notícias, ou pendurada nesses noticiários extravagantes da televisão aí, que são oportunistas, e estão deixando esse tempo de buscar a Deus, de ler um livro, de ler um pouquinho mais a palavra, de procurar escutar, né, mensagens edificantes, porque tem muita bobagem também. A gente tem ouvido tanta bobagem nesses dias, alguns profetas oportunistas da última hora, falando que Jesus está às portas e tal. Irmãos, ninguém sabe o momento de Jesus voltar, mas nós sabemos que nós estamos vivendo um momento particular, mas Deus está preparando, né? Deus está preparando a vinda de Jesus para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a muitos anos ainda, tá?
Então, não há dúvida que é tempo de buscarmos a Deus. Sempre é tempo de buscarmos a Deus. E se nós não podemos nos prostrar fisicamente diante de Deus, se eu não posso dobrar os meus joelhos, se eu não posso colocar a minha cara no pó, façamos-no de coração. Vamos ter essa atitude de coração, com espírito contrito, de pensamento, né? Se não há como dobrar os joelhos e fincar a cara no chão, então é o momento de nós colocarmos o nosso coração e as nossas almas para buscarem a Deus. E isso envolve, irmãos, não só momentos na vida da gente. Nós achamos às vezes que há momentos que você vai ter a sua oração, vai ter o seu particular com Deus, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo aqui é 24 horas por dia. Pensamento, coração, almas dobradas a Deus, 24 horas por dia. Ou seja, nós sempre devemos ter em mente isso aí. Uma vigilância espiritual. Uma vigilância espiritual, ela leva à adoração, né? Então, até mesmo no seu momento que você está, muitos de nós confinados em casa, trabalhando dentro de casa, e de repente você tem mais tempo com a família, e às vezes você quer descontrair, sair fora um pouquinho, assistir um filme, alguma coisa. Até nisso, irmãos, nós temos que ver coisas proveitosas. Estou dizendo que você vai ficar assistindo só filme evangélico, eu digo assim, mesmo nas coisas seculares, até numa música que de repente você escuta. Uma irmã essa semana, ela fez um contato comigo, pedindo uma música que nós passamos aqui na igreja, inclusive, uma música que não tem nada a ver, não é uma música evangélica, mas uma música que transmitia uma mensagem. E essa mensagem faz a gente refletir nas coisas de Deus. Então, irmãos, veja, você está ouvindo uma música secular, você está vendo um filme que não é um filme evangélico, mas dentro daquilo ali, você está tendo um olhar que te leva a refletir, a pensar nas coisas de Deus. Então isso é um coração dobrado diante dele, isso é uma alma contrita diante dele, e é isso que eu estou querendo passar para você. Então a vigilância espiritual, ela leva você à adoração, porque em todos os momentos você vai procurar estar na presença de Deus. Isso é bom, né? Depende, né? Depende porque isso que eu estou falando é o confinamento. É bom? Depende porque as pessoas estão pedindo socorro. O mundo está em busca de alguma coisa, porque é uma coisa que parou o mundo, vamos dizer assim. Eles estão ansiosos por uma cura, por um milagre. O povo está sempre buscando a Deus, esperando algo automático, né? Então eu vejo cristãos, inclusive, pedindo: Deus vem nos livrar, Senhor nos socorre e tal. Então, irmãos, é lógico que a nossa oração é a oração de todo mundo. Até os que não creem em Deus nessa hora dão um jeitinho para crer de alguma maneira, porque querem o socorro, né? Porque querem um milagre, querem que apareça uma vacina, um remédio. Irmãos, é por isso que nós estamos buscando a Deus. Essa é a pergunta que eu faço para você. Daqui a pouco você vai entender a conexão que a gente vai fazer com essa profecia de Oséias. Então, irmãos, por que o povo está nesse desespero? Porque está em jogo a vida e a morte. E quando entra em jogo a vida e a morte, o povo começa a ficar desesperado, né? Quantos homens ou milionários, mulheres com muito dinheiro não dariam quase toda a sua fortuna se hoje pudesse ter acesso a um remédio, alguma coisa que pudesse resolver essa situação rápida para ele? Não estou dizendo que ele vai repartir, não, né? Então essa foi a situação de Gomer, a mulher que Oséias tomou como esposa, a mulher infiel, né? A hora que ela se cansou de Oséias, ela corre para os braços dos amantes de fora. Então, irmãos, assim é esse povo que busca a Deus em cima de circunstâncias, em cima de situações, em cima de momentos. Enquanto Deus lhes é útil, eles estão ali buscando a Deus, né? Quantas pessoas talvez pedem oração para você nesse dia? Olha, você que é religioso, olha, você que vai na igreja, olha, você que conhece mais a Bíblia do que eu, pede lá pela minha família, olha, tem um parente que foi acometido dessa doença, olha, tem um senhor na minha casa, tem uma senhora. Irmãos, assim que a coisa melhora um pouquinho, é como Gomer, corre para o braço dos amantes de fora, ou seja, as coisas que o mundo oferece. Então, irmãos, o povo é assim,
A hora que tudo isso passar, e vai passar, tenha certeza disso, vai passar, essa onda vai passar, o povo vai voltar para o carnaval, o povo vai voltar para suas farras, até porque um pouquinho antes de tudo isso acontecer, era lá que eles estavam, nas farras, nos bairros, no carnaval, dizendo, não, mas nós precisamos ter um momento de descontração, precisamos nos divertir, precisamos aliviar um pouco a cabeça e assim por diante. Então, meu irmão, o povo, assim que passar essa situação, não tenha dúvida, né? Isso sem contar aqueles que eu tenho falado nas minhas mensagens, nas minhas conversas, aqueles que se voltarão contra Deus, dizendo que Deus é esse que permite esse castigo atingir tantas pessoas inocentes. E pior ainda será se atingir alguns dos seus parentes, de pessoas próximas, que poderão vir a morrer, a falecer. Aí sim, muitos se voltarão contra a igreja. Então, irmãos, é uma situação ímpar. Eu acho que repeti isso muito durante as mensagens. Não se assuste se igrejas que tinham um número razoável de membros e frequentadores voltarem com os números bem menores e essas pessoas de repente vão acostumar a ficar em casa. É bom, eu ouço a palavra em casa, tal. Então isso, irmãos, tem os dois lados, viu? Tem o lado bom que você está dentro da sua casa nesse momento de confinamento, ouvindo a palavra, mas tem o lado ruim também, que eu acredito que muita gente vai acabar se entregando a esse comodismo, né? Mas voltando aqui para o texto, Oséias, o profeta, advertiu a nação de Judá, a nação do sul, a não imitar o exemplo da nação do norte, Israel. Então a nação de Israel ela se dividiu, povo do norte e povo do sul, Israel e Judá. Enquanto Judá tentava voltar-se a Deus, Israel cada vez mais se afastava de Deus. Então aqui o profeta ele vem para advertir Judá, tanto é que a profecia ela alcança Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis em Judá, advertindo esses homens a fazerem o povo voltar às coisas de Deus, retornar às coisas de Deus. Por quê? Porque os pactos, irmãos, eles foram rompidos, foram quebrados. Essa área dos pactos, essa área das alianças de Deus, é uma área que eu tenho estudado muito no Antigo Testamento, porque é uma coisa que alcança o homem por toda a trajetória da vida dele, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nos dias de hoje. Então, Oséias aqui ele é levantado a advertir o povo de Judá, para que não proceda da mesma forma como procedeu o povo de Israel. Talvez Oséias tenha se tornado um homem fisicamente não tão atraente. Gomer então é seduzida por amores de fora, e que podiam oferecer a beleza e outras coisas que Oséias não podia mais oferecer para ela. Então ela não se agrada mais de Oséias, ou Oséias não a agrada mais, ela não se satisfaz mais com Oséias, e o que é que ela faz? Ela se lança aos amores de fora, e ela vai e tem relacionamentos com homens de fora e se prostitui. O que Gomer quer, né? O que ela acha justo, o que ela entende como suas prioridades, seus princípios, o que ela quer fazer. Então ela usa todos esses argumentos, as suas prioridades, o que ela quer fazer, o que ela acha justo, o que ela acha que são os princípios dela. Então ela abre mão do relacionamento com Oséias, ela abre mão da sua fidelidade a Oséias, pelos princípios, por aquilo que ela acha melhor, e ela dá as costas e vai buscar as coisas do mundo, as prioridades, né? As coisas que ela acha que são justas, e então deixa Oséias de lado. Então, irmãos, o povo procura a Deus apenas quando lhe é conveniente. Essa é uma realidade, e talvez seja uma realidade de muitos de nós. Quando é conveniente eu frequento um culto, quando é conveniente eu faço parte de um ministério, quando é conveniente eu venho à igreja, quando é conveniente eu faço parte de uma campanha de oração, e assim por diante. Então, irmãos, o primeiro momento que eu tenho de contrariedade, de que Deus não fez aquilo que eu queria, de que aconteceu alguma coisa na igreja que não era conforme eu queria, eu dou as costas e vou embora. Alguns dão as costas para a igreja, alguns dão as costas para pessoas, e alguns voltam-se de maneira que se apegam ao pecado novamente, se apegam a coisas estranhas, coisas que um dia abandonaram e voltam, como Jesus disse, que o cachorro volta ao seu vômito, e quando o cachorro volta ao seu vômito, ele vai e lambe o seu vômito, ele come o seu vômito. Então, irmão, certamente as consequências
da desobediência e da não obediência a Deus atingem a todos. E esse tempo que nós estamos vivendo, por isso que eu falei que muitas pessoas se voltam contra Deus questionando, Deus é amor, Deus é bom, por que Ele está permitindo isso alcançar pessoas inocentes? E é o que está acontecendo. Então, irmãos, quando o povo dá as costas a Deus, certamente todos nós pagamos a conta, né? Eu vou dar um exemplo que nós tivemos aí também alguns anos atrás. O povo aqui no Brasil, principalmente, nos países latinos e aqui no Brasil, eu trabalhei com europeus, eles se assustavam com isso. O povo aqui no Brasil desperdiça água, irmãos. Vai lavar uma calçada, joga água à vontade, empurra folhas com água, sujeira com água, não, ao invés de varrer e depois só bater água para tirar a poeira. Então, esses europeus que eu trabalhei em 2 empresas que eu tinha ligação direta com europeus, e eles se assustavam com isso. E o povo vai gastando água, e lava carro à vontade, e tudo bem, irmãos, existem as necessidades, mas eu estou aqui colocando aqui um exemplo, né? O povo gastou água à vontade, e quem pagou o preço? Todos nós. Racionamento, água escassa, represa vazia, e a gente está perto de mais uma situação dessa, se nós não tomarmos cuidado. Então, irmãos, o pecado é a mesma coisa. Quando o homem busca o pecado, quando o homem se volta para o pecado, tenha certeza que toda a nação ela vai pagar o preço, né? As consequências elas vêm. Então, esse é o momento assim, para nós pararmos um pouquinho. A não obediência, a desobediência a Deus, ela acaba atingindo até mesmo aqueles que são considerados inocentes. Por que nós estamos enviando essas mensagens assim, irmãos? Pela internet, pelas mídias, né? Porque todos estão colhendo a inconsequência de pessoas, de líderes mal intencionados. Não estou aqui julgando nação A ou B, mas alguém plantou uma situação, né? Alguém plantou e estão fazendo o jogo do inimigo, e fizeram o jogo do inimigo. Então isso talvez tenha começado até como uma brincadeira, uma displicência, e isso tem agora atingido o mundo inteiro. Então nós estamos colhendo, e a falta desse contato com Deus, essa desobediência, dar as costas, como esse exemplo que nós estamos usando, que Gomer deu as costas para Oséias, porque ela foi buscar os interesses dela. Então, quando o homem dá as costas para Deus, ele colhe, né? Outra situação interessante, Deus não está alheio a isso, irmãos. Às vezes a gente acha, Deus está deixando tudo acontecer, tudo correr. Deus não está alheio a tudo isso, irmãos. Aliás, né, o que o inimigo reputa por vitória, na verdade é a caminhada histórica de Deus. Tá? Quando o diabo talvez zombou de Cristo na cruz, ele chorou quando depois de 3 dias o túmulo ficou vazio. Porque a caminhada histórica ela continua. Deus continua, irmãos. Não pense que Deus está alheio a tudo isso. Deus está acompanhando tudo isso, porque Ele é o Senhor da história. Então, irmãos, veja, diante de toda essa situação, Deus não está alheio. Assim como Oséias, ele não estava alheio. Ele estava na sua comunhão com Deus, tanto é que tudo aquilo que Deus falou para ele fazer, mesmo as coisas mais inconcebíveis de serem feitas, as coisas mais loucas, vamos dizer assim, né, as ordens mais assim irracionais, vamos colocar dessa forma, que Deus havia falado para ele, ele está ali pronto para cumprir. Por quê? Porque ele está no centro da vontade de Deus. Deus deu uma direção e ele procura cumprir aquela direção. Irmãos, Deus não está alheio a tudo isso aí não. Todas essas coisas que estão acontecendo, pode ter certeza, Deus está acompanhando, porque Ele é o Senhor da história, a história está nas mãos dEle, né? Então, Deus está preparando o mundo, irmãos. O mundo está sendo preparado. Não sei se você já jogou xadrez, se você já jogou dama, né? Aqueles jogos de tabuleiro. Então, você tem que colocar as pedrinhas têm as suas posições. No xadrez tem lá a posição da torre, do bispo, do rei, da rainha, né? Tem lá a posição dos peões, tem lá do cavalo, você vai lá e dispõe, cada um tem o seu lugarzinho ali no tabuleiro, e você tem que colocar aquilo para que o jogo possa começar, né? Até chegar no final e alguém conseguir dar um checkmate, ou seja, acabou o jogo. Ou na dama, que é um jogo um pouquinho mais simples, então você tem que escolher
a cor da casinha que você vai colocar as pedras. Você vai ter que escolher a cor das suas pedrinhas. E você vai ter que dispor essas pedrinhas antes do jogo começar. Então, irmãos, eu enxergo exatamente dessa maneira, né? Talvez Deus esteja armando o tabuleiro, ou talvez o tabuleiro já esteja armado e Deus já deu o primeiro movimento, tanto com a pedrinha do jogo de damas, como com o peãozinho lá no jogo de xadrez. Então, o primeiro movimento já foi dado, ou talvez Deus esteja armando, tá? Então, irmãos, não estão as pedras jogadas do lado, não, irmãos, o jogo está apenas começando. Deus não está alheio, Deus está acompanhando. E se já estamos no movimento do jogo, Deus acompanha cada movimento, tá? Nunca nos esqueçamos, irmãos, Deus não muda. Em Hebreus 13:8 diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus lá de Oséias, é o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus que acompanha, guarda e dá a direção para a igreja nos dias de hoje. Então, assim como Deus fez com Oséias, para que Oséias aceitasse o retorno da infiel, ou seja, assim que Gomer não tiver mais condições de ficar no mundo, ela vai voltar para você, e ela vai aproveitar o seu companheirismo, a sua acolhida, mas ela vai dar as costas e novamente retornar para o mundo. Mas quando ela voltar para você, você acolha novamente. Então, irmãos, é isso que Deus tem feito conosco, tá? Não pensa que nós somos perfeitinhos porque estamos dentro de uma igreja, ou empunhamos uma Bíblia, ou sabemos falar um pouquinho melhor da Bíblia, ou colocamos músicas evangélicas e ficamos cantando o dia inteiro. Não pensa que por isso somos melhores, irmãos. Às vezes traímos a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes com os nossos irmãos, as nossas atitudes com o próximo. Às vezes traímos a Deus com os nossos pensamentos de vingança. Então, irmãos, nós também muitas vezes somos essa infiel. Talvez a gente não saia para a rua, mas muitas vezes a gente chega até a porta, né? E quando a gente se arrepende ali e volta, Deus está pronto para nos receber. Então essa é a mensagem que Deus passa para Oséias: perdoa, né? Ame novamente. E o Senhor tem nos amado e tem nos tolerado, irmãos. E mesmo nesse tempo, que eu imagino muitas pessoas, irmãos, que estão quietinhas, né? E pessoas que falavam muito estão quietinhas, porque talvez, irmãos, estejam assustados com tudo isso que estão vendo. E nós não devemos nos assustar. Se nós estamos esperando a vinda de Jesus para remir a igreja, é um tempo de felicidade. Tudo bem que é uma situação difícil, mas se o crente tem essa certeza, ele sabe que as coisas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Como eu falei, Ele está mexendo as pedrinhas. Então o Senhor tem nos amado, tem nos tolerado. Você que está aí me vendo, você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Por isso que todos os dias, eu e você, nós devemos nos achegar aos pés de Deus e falar: Senhor, perdoa as nossas faltas. Senhor, perdoa as nossas falhas. E não é acumular, é pedir perdão todos os dias. Então, resumindo, quero dizer para você: nunca esqueçamos que Deus está pronto para nos perdoar. E da nossa parte, nós temos que nos arrepender. Gomer muitas vezes não mostrou arrependimento. A mulher de Oséias não mostrou. Mas nós temos que mostrar arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Sempre tendo em mente que o Senhor recebe de volta o infiel, né? Mas não aceita ou tolera a infidelidade. Então, irmãos, no momento que a gente vê até crentes julgando a outros, falando de outros, apontando pessoas, situações, irmãos, os nossos braços, assim como os braços de Deus, tem que estar sempre abertos para o infiel, para o errado, né? Agora, nós não aceitamos a infidelidade, nós não aceitamos o erro, assim como Deus não aceita. Mas as pessoas, irmãos, nós devemos aceitar assim como Deus nos aceita. Então, façamos a nossa parte, tá? Mas Deus, não sei o que, irmão, fica tranquilo que Deus está fazendo a parte dele. Fica tranquilo. Mas que Deus, não sei o que, irmão, a nossa preocupação não é essa aí não. Tem muita gente preocupada com a parte de Deus. Fica sossegado. Como eu falei, Deus tem a história nas mãos dele. Do aparecimento do homem
até os acontecimentos finais, escatológicos, que estão descritos aí na Bíblia, alguns sem forma de interpretação absoluta, mas eles estão descritos aí na Bíblia. A história está nas mãos de Deus, irmãos. Você pode pular o quanto você quiser, você pode subir no monte o quanto você quiser, você pode ouvir profecia o quanto você quiser, você pode achar que Deus te usou o quanto você quiser, você pode se achar o máximo o quanto você quiser, você pode se achar o mínimo o quanto você quiser, se achar o mais miserável ou o mais soberano, o mais santo. Você pode pensar tudo, irmãos, mas a história está nas mãos do Senhor. E a história ninguém muda, tá? A história ninguém muda, irmãos. Então, fica tranquilo, a parte de Deus Ele está fazendo. Então, a nossa parte é buscarmos a Deus. Então, são as últimas recomendações que eu quero passar para você. Busquemos ao Senhor. Por quê? Porque a presença dEle nos traz poder para vencer a tudo. Se você quer um sustento, um fôlego para passar todas essas situações, irmãos, eu repito coisas que eu estou falando nessas mensagens, está sendo trágico, mas já houveram momentos na história do mundo muito piores, irmãos, muito piores do que isso que nós estamos atravessando, e talvez esse seja um cenário que vai preparar coisas piores ainda que virão, e talvez você vai enfrentar, eu enfrentarei. Então, irmãos, busque a presença de Deus, porque é Ele que ajuda você a vencer tudo. Busque ao Senhor, porque as nossas vidas necessitam da comunhão com Ele. Se você não tem comunhão com Deus, meu irmão, você não caminha. Então, busquemos ao Senhor, porque nós necessitamos dessa comunhão. Busquemos ao Senhor, porque Jesus está cada vez mais próximo. Então, hoje nós acordamos, viemos aqui fazer uma gravação, ter a mensagem para passar para você. Jesus está mais próximo do que estava ontem, com certeza. Os dias estão sendo contados. E talvez o dia de ontem foi difícil, talvez hoje será mais fácil, talvez o de amanhã será mais fácil ainda, mas talvez o outro será muito mais difícil. Então, irmãos, a certeza que nós temos não é que um dia será mais fácil, mais difícil, a certeza que nós temos é, cada dia Jesus está mais próximo. Por isso nós devemos buscar a Deus, né? Orar mais, vigiar mais, estar mais na presença dEle. Nossa luta é contra o inimigo, o adversário. É isso que a palavra nos coloca. Irmãos, a luta de Osés não era contra Gomer. A luta de Osés era contra o pecado. E o que ele queria mostrar para Gomer era: você tem que se arrepender e voltar. Não é achar que se arrependeu, voltou, vai para o mundo novamente, volta. Não. Você tem que buscar arrependimento para que você possa buscar a Deus. A nossa luta, irmãos, ela não é contra o homem. Ela é contra aquele que age através do homem. Ela é contra aquele que tem usado o homem para destruir o seu próprio semelhante. As promessas de Jesus são para nós. As promessas de Jesus não são para as pessoas que estão no mundo, irmãos. As promessas de Jesus são para nós. As promessas dele são para o povo dele, são para nós. Então, agarre a sua promessa, confie no Senhor, busque ao Senhor. E se você teve um comportamento como Gomer, é hora de você voltar, né? Porque Oséias, ele foi levado a perdoar e a receber a mulher infiel. Deus muito mais do que isso, Jesus muito mais do que isso. Você se arrependeu e bateu a porta, Ele vai abrir, Ele vai te receber, assim como aquele pai recebeu o filho, que deu as costas para ele, foi pelo mundo, gastou tudo, se perdeu, mas ele voltou. Ele voltou com uma marca no corpo, a marca do arrependimento. As promessas de Deus são para nós, irmãos, o povo dele, o povo que ele escolheu, o povo que é a igreja de Jesus, espalhada por esse mundo. Senhor, nesses tempos difíceis e em todos os tempos, ó Pai, nós temos procurado te buscar a tua face, buscar, Senhor Deus amado, a tua presença, compreender, ó Pai, muitas vezes qual é o princípio da tua vontade para as nossas vidas, porque às vezes nós olhamos as circunstâncias e nós acabamos não entendendo, Senhor Deus, muitas coisas que têm acontecido, muitas coisas que têm envolvido o dia a dia. Senhor, que a tua misericórdia possa nos alcançar, que a tua graça possa nos alcançar, que o teu amor, Senhor, possa, Deus amado, nos alcançar.
de maneira, Senhor, que haja arrependimento, ó Pai, quando nós errarmos. Senhor Deus, quando sairmos pela porta, Senhor, que nós possamos ter no nosso coração a certeza que se batermos, o Senhor estará à porta para abrir e nos convidar a entrar para uma plena restauração. Ajuda, Pai, o teu povo, sustenta aquele que tem a fé abalada, sustenta aquele, Senhor Deus, que está em dúvida, sustenta aquele, ó Pai, que foi acometido pelo medo. Senhor Deus, sustenta as famílias, as crianças, os casais, sustenta os nossos idosos, ó Pai, sustenta esse país que se chama Brasil. Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas autoridades, porque nós percebemos, Senhor Deus, a pressão, ó Pai, que está em cima, Senhor Deus, do presidente, dos ministros, dos governadores, dos prefeitos, Senhor, porque tem que tomar às vezes decisões, ó Pai, que nem mesmo eles sabem, Pai. As autoridades sanitárias, Senhor, dá discernimento, ó Pai amado, porque nem eles mesmos, Senhor Deus, às vezes sabem qual é o melhor caminho. Pai, é o tempo que nós precisamos clamar a Tua misericórdia para com o Teu povo, a Tua misericórdia, Senhor, para com as pessoas, ó Deus. E usa, Senhor, as nossas vidas, usa este momento, ó Pai, para que nós possamos ser usados como vasos, Pai amado, como cartas escritas, Senhor, que tem uma mensagem para entregar, como vasos, ó Pai, que são portadores de joias, de coisas preciosas, não vasos vazios, e nem, Senhor Deus, vasos com quinquilharias que para nada servem, Senhor Deus, mas cartas escritas, Senhor Deus, através do verbo divino que é o Senhor Jesus Cristo, e vasos, Senhor Deus, com joias, ó Pai, que podem, Senhor Deus, enriquecer a fé, a confiança, abrir perspectivas, ó Pai amado, para as pessoas que estão aí. Sustenta a igreja, Senhor, sustenta o Teu povo, nos dá a Tua bênção, fortalece a nossa fé. Nós oramos, ó Pai, pedindo, Senhor, também aqui na nossa igreja, é um mês que nós temos orado pelas famílias, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando as famílias, e nesse momento, ó Pai, em que muitas famílias estão confinadas, que, Senhor, cada um, Pai, cada componente da família, possa perceber o valor que o Senhor deu para a família, e o valor que tem a família. Obrigado a Deus por esse momento, e por esta ferramenta, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, para, Senhor Deus, alcançarmos muitas pessoas, muitas famílias, através da mensagem do Evangelho. Pai, abençoa-nos, nos dirige, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça, irmão, você que vai assistir esse vídeo no YouTube, não esqueça lá, né? Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Isso para nós é importante, né? Temos bastante pessoas inscritas no canal. Se você gostou da mensagem, tem lá um símbolozinho de positivo, clica lá no positivo, e é uma forma também de você passar para as pessoas, né? Muitas pessoas, muitos colegas nossos, pastores, estão assistindo uma mensagem do outro, estão curtindo um canal do outro, porque a gente também precisa de alimento nesses dias aí. Deus abençoe a tua vida, até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém.